Fala galera, e no Beira-Rio para um público de 30.858 torcedores, o Inter com gol de Depena a 23 minutos do primeiro tempo, venceu o Santos pelo placar de 1-0. Mais do que isso, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro foi retomada pelos 3 pontos do Colorado e pela derrota do Fluminense em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Mas nem tudo foram boas notícias, porque Gabriel, existe uma preocupação muito grande. Volante teve aí uma entorse no joelho e preocupa bastante o Internacional para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos agora fazer uma análise aqui de Inter 1, Santos 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Você que apostou na vitória colorada certamente vai curtir o final de semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá certo? Bom, na escalação inicial do técnico Mano Menezes, retornos assegurados. Os casos aí de Bustos na lateral direita e Johnny no meio-campo. No vídeo que preparei ontem aqui sobre Alan Patrick, Depena e Maurício, dizendo que um ia sobrar, e você viu na thumb que chamava aquele vídeo, Alan Patrick começou no banco de reservas. Desta forma, o Inter teve, desde o início, Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René, Gabriel, Johnny, Depena, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. O Moledo entrou na zaga no lugar do Mercado, que estava suspenso. E foi um primeiro tempo muito bom do Internacional. Intenso, agredindo o adversário, criando muitas chances e logo no início da partida teve já um gol anulado numa cobrança de falta do Depena, em que o Moledo, na hora do cabeceio, está impedido, o alemão toca para o gol, mas estava de fato em impedimento. O Inter pressionou, até que chegou ao gol a 23 minutos do primeiro tempo, numa bela jogada de combinação pelo lado direito entre Maurício e Bustos, o cruzamento do lateral direito argentino, o Depena chegou completamente livre, chutou cruzado para o fundo da rede e ali fez Inter 1-0. O Inter ainda teve um pênalti anulado pela arbitragem. Por quê? Numa recuperação de bola, o Maurício, ele lançou o Pedro Henrique, que foi derrubado, só que o Pedro Henrique recebe impedimento antes. Então, a infração ela foi marcada e ali o Inter teve um pênalti também anulado contra si, além do gol. Mas a arbitragem foi muito bem nesses dois lances especialmente. Veio o segundo tempo e aí foi um jogo que o Inter ele nitidamente administrou. Talvez fruto do desgaste do jogo contra o Bragantino, a intensidade para construir jogadas já não foi a mesma. Tanto é que o Santos, ele teve a bola, mas não teve aí, não soube o que fazer com ela. Não soube pressionar o Inter no gol defendido pelo Kehler, que aliás pouco trabalhou nesta partida. Então o Inter levou a partida até o final como gostaria e acabou conquistando esses 3 pontos importantes, esse 1-0 aí contra o Santos. No segundo tempo, o Mano Menezes fez aí algumas trocas, como por exemplo, o Lisieiro no lugar do Johnny. Aliás, o Johnny está suspenso, não joga contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã. E é uma preocupação também, porque o Johnny ele encaixou demais com o Gabriel no meio-campo, vem jogando bem partida após partida, então certamente é um desfalque que o Inter vai sentir. O Edenilson, bem no final, entrou no lugar do Depena, que sentiu então. O Edenilson ficou pouco mais de 5 minutos em campo, se é que chegou a isso. Pouco teve tempo aí de mostrar. O Alan Patrick entrou no lugar do Maurício, entrou bem o Alan Patrick, na sua característica que é costumeira, teve aí sempre a bola passando pelos seus pés, ele distribuindo o jogo como bem gostaria. Gustavo Maia no lugar do Pedro Henrique. Pedro Henrique não foi bem na partida de hoje, assim como o alemão, que deu lugar
para o Brian Romero. E o Brian Romero ele está se especializando em perder um gol feito por partida. Hoje, na frente do goleiro do Santos, perdeu um gol inacreditável e ali poderia ter feito o 2-0. Mas como eu disse no começo do vídeo, mais do que os 3 pontos, a vitória contra o Santos, o Inter agora ele retorna à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ele vai para a 2ª posição com 53 pontos e o Fluminense ele perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro, cai para 3º com 51. O Palmeiras, o líder, joga contra o Botafogo segunda-feira no Rio de Janeiro. E se o Palmeiras daqui a pouco tropeçar, a diferença cai para 7 pontos. E o Inter terá o Flamengo quarta-feira no Maracanã. Então, para efeitos de título, só se o Palmeiras tropeçar que o Inter pode voltar a, quem sabe, sonhar. Mas a boa notícia, e a thumb que chama este vídeo, diz exatamente isso. A Copa Libertadores da América, especialmente na fase de grupos, tá muito bem encaminhada para o Internacional. E isso significa também uma preparação maior. Não precisa aí o Inter, pelo menos agora, passar pelas disputas aí de pré-Libertadores, que é sempre muito desgastante. Falei aqui de muito boas notícias, mas tem uma que é ruim. Isto porque Gabriel, ele deixou o gramado sendo carregado pelos companheiros, teve uma entorse no joelho direito. Mano Menezes falou há pouco na coletiva de uma suspeita de entorse grave. Se confirmar o pior, ele dificilmente vai voltar a jogar ainda no Campeonato Brasileiro pelo Inter. E o Mano vê 2 jogadores, além do Lisieiro, na verdade além do Lisieiro, com possibilidade de fazer a primeira função no meio-campo. Estou me referindo a Matheus Dias. O Mano Menezes enxerga nesse jogador características para ser um primeiro volante. E também com a ausência do Johnny, não sei se o Edenilson vai voltar ou daqui a pouco o Lisieiro pode ser o escolhido aí pelo treinador do Internacional. Fato é que o Inter pode perder 2 jogadores importantes aí para o jogo contra o Flamengo. Um certamente está fora, que é o Johnny, e o Gabriel muito provavelmente também não vai atuar, tá certo? Mas a vitória foi importante, foi justa, e assim eu vi Inter 1, Santos 0 no Beira-Rio para um público de 30.858 torcedores, tá certo? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.